Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ative as notificações. Nós estamos na nossa segunda aula do módulo de Estatística Descritiva e hoje o nosso tema é sobre desvio padrão, né? Mas o desvio padrão ele está dentro de um campo chamado variação ou dispersão. E esse campo ele tem o objetivo de entender se os valores estão espalhados ou se eles estão compactados. E dentro desse tema nós teremos alguns vídeos, e o primeiro deles é o desvio padrão. Então a gente simplesmente vai querer entender se esses valores estão próximos ou se eles estão distantes. Então, vamos começar aqui com o nosso código. A primeira coisa que a gente faz é importar as nossas bibliotecas. E o que a gente está trabalhando aqui é o Pandas, o NumPy e o Seaborn. Tudo bem? E eu deixei aqui alguns tópicos sobre o desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é a medida que nos informa o quanto o nosso conjunto, na verdade é o quanto a nossa métrica, está disperso. Então, o quanto mais próximo do zero, menos disperso ele vai estar, né? Quanto mais longe do zero, mais disperso ele estará. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, existe uma fórmula matemática para ser calculada a variância e o resultado da variância, né? Nós aplicamos a raiz quadrada em cima dele e temos o desvio padrão. E o resultado do desvio padrão, ponto positivo, é que ele vem na mesma unidade da métrica que a gente está olhando. Então, isso facilita na hora da gente olhar o resultado final, tudo bem? Então, é super simples ali, e por isso que o desvio padrão ele tem uma grande aí, utilidade, por isso que as pessoas gostam de trabalhar com ele, porque ele vem, né, na mesma unidade da métrica, então isso torna aí esse processo mais simples de ser interpretado e o seu entendimento. Então, ó, eu trouxe 3 exemplos aqui, antes da gente ir para o nosso data frame lá de população do Brasil. Então, eu criei uma lista com números constantes. Então, eu tenho o número 1, 1 e o número 1. E eu vou exibir aqui ó, a média, a mediana e o desvio padrão. E o desvio padrão, se vocês forem olhar, ele tem essa sigla de STD, né, que vem do inglês, que é o Standard Variation, tudo bem? Então, fiquem aí tranquilos, esse STD vem do inglês aí, não tem nenhum problema. Então, ó, vamos lá. Shift Enter, e aqui tá, ó. A média dessa lista é 1, a mediana, óbvio que é 1, o desvio padrão é 0. Então, se você tiver um conjunto de dados e ele for constante, não adianta você tirar o desvio padrão dele, ele não vai existir, né? E a gente vai ver isso até no nosso exemplo, fiquem tranquilos. Então, aqui está aqui, ó, a média, a mediana e o desvio padrão. Gente, o desvio padrão é 0, então esse dado não tem dispersão, ele é contínuo. Então, se o teu dado é contínuo, ele não vai ter desvio padrão. Nosso exemplo número 2 aqui, ó, eu coloquei ali o número de 1 a 4, tudo bem? E aí a gente tem a média, a mediana e o desvio padrão. E aí aqui a gente tem ó, a média desses valores é 2,5, a mediana 2,5, e o nosso desvio padrão ele está como 1,11. Então, o desvio dessa base ela não é tão grande. Né? Se a gente for ver, ela tem ali a variação dela de 1, né? Sempre somando 1 mais 1, então ela não é tão grande. E no nosso exemplo aqui, no terceiro exemplo, a gente já tem uma lista que ela parece ser bem dispersa aí, né? 80, 1, 1175, 200. E aqui a gente olha lá, ó. Então eu tenho a média com 291, a mediana com 175 e o desvio padrão com 361. Então, ó, a gente tem uma grande diferença aqui entre a mediana e o desvio padrão. Então, a gente tem uma dispersão aí. Então, essa métrica aí vem para nos ajudar a olhar essa dispersão. Mas vamos vir aqui para a base que a gente estava olhando, né? Que é a base de população do Brasil, que a gente olhou na nossa primeira aula. Se você não sabe do que a gente está falando, acesse o link que vai estar aqui em cima. Você vai assistir o nosso primeiro vídeo de estatística descritiva. E você vai entender da onde veio esse data frame, tudo bem? E ó, se a gente fizer aqui
uma simples, né, análise, a gente vai pegar a média, a mediana, o desvio padrão e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Então a gente tem aqui a média com 38 mil, temos a mediana com 11 mil e o desvio padrão, ó, ele está com 224.268, mostrando a dispersão da quantidade de, né, da população dos municípios, como eles são dispersos. Então a gente tem lá municípios com mais, com menos, né, pessoas, e traz isso aí. A gente também tem, eu volto a falar, a gente tem aquela função, né, que é o dataframe.describe, e ele vai trazer para a gente lá todas essas medidas. Eu só trouxe elas de forma aqui separada. E a gente pode colocar um round para ficar um pouco mais amigável essa visualização e tudo mais. E ó, pode ver que esse desvio padrão aqui, ó, é o que a gente vai encontrar aqui, ó. Tudo bem? E assim a gente, como é que eu posso falar? Assim a gente vai analisando, vai entendendo, vai analisando, vai entendendo. Mas a gente também tem esse tipo de função aqui, ó. Um gráfico que é interessante a gente utilizar e tudo mais é o scatter plot, que a gente consegue ver a distribuição, né, a dispersão, acho que seria a palavra correta, dos dados. Tudo bem? Então a gente consegue usar o scatter plot para ver essa distribuição. E nesse caso eu só tenho uma única métrica, que é a população. A gente vê, né, municípios com as populações dispersas e tudo mais, mas esse gráfico não mostra tanto do que a gente queira ver e tudo mais. Então eu resolvi fazer aqui uma somatória no nosso data frame e colocar algumas coisinhas aqui interessantes. Então eu agrupei os municípios por estado e somei, tirei a média, tirei a mediana, tirei o desvio padrão e calculei a quantidade de cidade de forma única para que a gente pudesse ter um novo data frame com essa descrição aqui, ó. Então eu tenho os estados, população, a média, qual é a mediana, né, a média dos municípios, a média ou a mediana dos municípios, o desvio padrão e a quantidade de cidade. E tem um ponto interessante que eu não lembrava, eu fui lembrar agora montando essa aula. Se a gente vir aqui e colocar data frame grupo, colocar aqui, ó, o Distrito Federal, ele não tem desvio padrão. Por quê? O Distrito Federal só tem o próprio Distrito Federal, não tem mais ninguém lá. Então ele não tem desvio padrão. E a média e a mediana é o valor da população, que não tem o que ser calculado, né? Ele não tem. Então é algo que a gente também tem que se atentar ao nosso dado. Então foi interessante trazer essa quantidade de cidade aqui, que isso traz para a gente, né? Essas análises e tudo mais, e essas noções em cima do dado. Então a gente pode depois até aqui ordenar a quantidade de cidade, pegar os municípios que tem, né? Pegar o estado que tem menos cidades, tipo, olhando aqui por cima parece ser Roraima, que tem 15 ali, depois em Amapá, e aí a gente consegue olhar, ver essas dispersões e tudo mais. Então, o que eu pensei em fazer aqui? Ó? Eu decidi remover o Distrito Federal, porque se eu não remover, deixa eu mostrar aqui para vocês, mostrar como é que fica. O gráfico, ele fica todinho aqui embaixo e o Distrito Federal fica aqui. Porque o valor está lá em cima. Então a gente remove isso aqui, né? Adiciona novamente. E aqui, ó, esse gráfico scatter plot, a gente faz nosso data frame filtrando o Distrito Federal, colocamos a média pela mediana e o tamanho das bolinhas aqui, a gente coloca a quantidade de cidade. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó,
quantidade de cidade e tudo mais. E a gente tem aqui a escala da quantidade de cidade. A gente tem aqui quantidade de cidade e tudo mais. Começa a trazer uma noção em cima do nosso dado e como está essa dispersão. Uma outra opção que a gente tem também no scatterplot, e deixa eu mostrar, que assim a gente exibe, é colocar aqui, ó, nessa propriedade, colocar o desvio padrão e pedir para que ele coloque uma cor. Então a gente consegue ver aqui, ó, o desvio padrão, né? E dessa, como é que eu posso falar? Essa dispersão aí do dado, e a gente vê uma grande concentração aqui e os que estão espalhados. Então é meio que trazendo essa confirmação. Tudo bem? E aqui, ó, o que eu fiz? Eu montei um data frame com base nos estados, coloquei a região. Então eu montei um data frame com a região e exibi aqui, ó. Perdão, exibi não. Eu fiz um merge. Deixa eu mostrar aqui, data frame group.head e fiz aqui, ó, coloquei a região. Então o Acre pertencendo à região norte, Alagoas ao nordeste e assim em diante, né? Para que isso tudo aqui fosse utilizado. E o que a gente faz agora? A gente faz aquele mesmo gráfico, só que aqui a gente faz uma quebra por região. Então a gente tem a região norte e o desvio, a região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Então aqui a gente consegue olhar toda essa dispersão. E se a gente tirar aqui novamente o Distrito Federal, que nós falamos, vocês podem ver que realmente é ele que destoa, ó, ele que coloca aqui, ó, esse valor exorbitante, porque ele não tem, né? Só tem um município lá, por isso que fica distante. E um último aqui, um último gráfico que eu acho interessante e a forma da gente olhar é a gente usar aqui, ó, essa propriedade style para que ele mude esses ponteiros. E vamos abrir aqui uma nova guia que eu acho que fica mais interessante. Então aqui a gente consegue ver, ó, pela região como tá. Então vamos pegar aqui a região norte. Olha a região norte, como ela tem um certo espaçamento, né? A gente tem um estado aqui e depois ele já está chegando próximo aqui quase aos 500. Ó. Então a região norte ela tem, no bom sentido, uma certa discrepância aí. A gente pode olhar entre os municípios. A região nordeste ela tem uma certa proximidade em algumas cidades. Então você parece ter grupos, né? Você parece ter um grupo aqui e um grupo aqui. A região sudeste, ela já tem uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa explosão, porque a gente tem uma cidade aqui, duas aqui e uma aqui. Eu chuto dizer que talvez seja aqui Espírito Santo, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais, e aqui São Paulo. Tudo bem? Centro-Oeste. Centro-Oeste a gente tem aqui, ó, né, esses três estados, e teria o Distrito Federal colocando essa média, a mediana lá em cima, né, devido a ele só ter o Distrito Federal lá mesmo. E a gente tem aqui, ó, o Sul, e o Sul, por incrível que pareça, ele é bem próximo. Tá aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o Sul, a gente não tem, né, ele destoando aqui, então é algo interessante. E o legal é que você pode pegar esse gráfico aqui e você pode levar ele para dentro da tua análise, né? Então você pode mostrar isso para a área de negócio e conversar com a área de negócio para você começar a tomar uma certa decisão baseada nessa região, né? Aí depois você pode descer o nível, ir para aquele estado entender aqueles municípios e assim em diante, né? Talvez não seja só, por exemplo, aqui eu acredito que seja São Paulo, se eu não estou enganado. Você pode olhar São Paulo capital, São Paulo região litorânea, São Paulo interior e assim em diante. E você pode ir fazendo essas quebras, entendendo isso tudo. Então, gente, o último recado que eu tenho antes que eu esqueça.
Se você não souber aonde está os nossos arquivos, códigos e tudo mais, fica aqui no GitHub, Jornada Seja Analista de Dados, e está aqui, ó, módulo 4, Estatística Descritiva. E aqui você vai ter as aulas e eu vou fazer o upload aqui da aula 2, que é desvio padrão. E o dataset que a gente está utilizando está aqui, ó, popbrasil.csv. Tudo bem? Gente, para esse vídeo de hoje era isso. Agradeço todos os feedbacks e a audiência de vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo. E um grande abraço para todo mundo.